E aí você está com passagens compradas para a Europa, malas prontas, embarcou e agora imigração. Ah, dá aquele medinho, vá! Pessoas, bem-vindos! Esse é o Simbora Viajar e o assunto desse vídeo é imigração na Europa. Antes desse, nós fizemos 2 vídeos sobre como organizar uma viagem por conta própria. Na verdade, o meu passo a passo de como eu planejo as minhas viagens. Se você não assistiu, eu sugiro que você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar aqui linkado os 2 vídeos. Sugiro também que você já se inscreva no nosso canal e dê likes nos nossos vídeos, ok? Tem um assunto bem especial que eu não tratei nesses 2 primeiros vídeos, que é o visto. Cada lugar, cada país tem regras bem específicas com relação ao visto. E nesse vídeo eu quero começar tratando sobre o visto de turista para a Europa. Calma, que eu sei que o assunto é imigração. O tema desse vídeo é a imigração na Europa, mas uma coisa está completamente relacionada à outra. Primeiro, nós precisamos esclarecer uma confusão que nós fazemos às vezes, que tem a ver com entender o que é o continente Europa, o que é a União Europeia, por exemplo, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O continente europeu, quando você diz eu vou viajar para a Europa. Você está se referindo ao continente, e são vários países que compõem esse continente. Nem todos os países que estão no continente europeu fazem parte da União Europeia, que é uma aliança comercial e que não tem nada a ver pra gente que vai precisar do visto de turista. O que vai ter a ver mesmo é o Tratado de Schengen. E aí você deve se perguntar agora: o que é isso? O que é esse tratado? O Tratado de Schengen é um acordo entre alguns países da Europa que derrubou as fronteiras comerciais e de circulação entre eles. O que significa que é permitido transitar entre um e outro sem necessidade de visto. Nem todos os países do continente europeu estão nesse tratado, assim como nem todos os países da União Europeia estão nesse tratado. São 22 países que compõem esse acordo e eu vou deixar cada um deles listados na descrição desse vídeo. Tá, e na prática, o que isso tem a ver conosco que somos turistas? O que tem a ver é que se você vai viajar para qualquer um destes países que está nesse tratado e de lá você vai para algum outro, você não precisa de um segundo visto, ok? Mas você precisa ter muita atenção, porque se você vai, por exemplo, vou exemplificar o primeiro caso. Eu fui numa viagem só para Paris e para Roma e ambos os países, França e Itália, estão no Tratado de Schengen. Então eu precisei do visto apenas no primeiro país que eu entrei, aí eu pude circular para outro e se quisesse ir para mais alguns tranquilamente, dentro do tratado. De outra vez eu fui para Paris, Londres e Amsterdã. E aí a Inglaterra, ela não está nesse tratado. Então quando eu saí de Paris para ir para Londres, eu precisei passar novamente na imigração britânica dessa vez, porque eles não estão no tratado, então eles não consideram o visto que eu já tinha obtido. Quando saí de Londres para ir para Amsterdã, que eu voltei para o Tratado de Schengen, para a zona Schengen, eu precisei passar novamente na imigração para entrar de novo dentro da zona. Então você precisa ficar ligado a essa questão quando viajar para a Europa. Dito isto, é importante mencionar também que nós, brasileiros, não temos, até o momento, a obrigatoriedade de um visto prévio para viajar para a Europa. Por que eu disse até o momento? Porque, na verdade, a regra já está mudando, já foi aprovado um novo formato. Se você tiver curiosidade, pesquise já sobre o ETIAS, que é um novo visto para brasileiros, na verdade para outras nacionalidades também, para ingressar na Europa, que vai começar a ser exigido a partir de 2021. Como não é uma coisa que está válida para agora, nós não vamos falar sobre isso agora, mas eu garanto que faremos um vídeo sobre isso depois.
Mas, uma vez que a gente não precisa obter um visto prévio, como é o caso de quem viaja para os Estados Unidos, quando você vai para a Europa, na verdade, o visto, ou o que eles chamam de permissão, autorização para circular, é um carimbo bonitinho no seu passaporte no momento que você passa por uma entrevista na polícia de fronteira, a famosa imigração. Eu acho que todo viajante, em especial de primeira viagem, teme esse momento. Sim, porque se você não convencer o oficial de imigração, a sua viagem pode acabar antes mesmo de começar. Existe essa possibilidade? Real? Existe. Mas, calma, não criemos pânico. Se você está com tudo certinho, toda a documentação que é exigida, fala tudo direitinho na entrevista, não tem por que dar errado. Você vai sair de lá com um carimbo bem bonito no seu passaporte e entrar no seu destino, curtir a sua viagem. Então, vamos às dicas. Primeira dica que eu tenho que te dar, na verdade, é você preparar toda a documentação obrigatória. São aquelas documentações que é bem provável que eles te peçam e aí você não pode deixar de tê-las. Primeira documentação obrigatória é o seu passaporte, obviamente, válido por até 6 meses após a data da sua saída e com emissão de até 10 anos. Não pode ser com emissão superior a 10 anos. Então, segunda documentação obrigatória é o comprovante de que você contratou um seguro viagem. Gente, quando eu digo que seguro viagem para a Europa é obrigatório, eu quero dizer que É obrigatório. isso significa que você não pode viajar sem um. Porque se o agente de viagem, se o agente de imigração te perguntar na imigração, você não tiver como provar, você não ingressa na Europa. Você também precisa atentar para a cobertura mínima exigida do seguro, que é de 30 mil euros por pessoa. Então, não viaje sem o seguro viagem. Outra documentação obrigatória é a tua passagem de volta, porque eles, na verdade, querem saber quanto tempo você vai ficar e ter certeza de que você vai sair de lá. Então, passagem de volta. Mais uma documentação é o teu comprovante de hospedagem. A tua reserva do hotel, a tua reserva de apartamentos, de hostel, ou se você vai ficar na casa de alguém que te convidou, uma carta convite dessa pessoa te convidando para ficar na casa dela. Por último, nessa listinha dos documentos obrigatórios, é a tua comprovação financeira. É o comprovante, é você ter meios de comprovar que você vai ter recursos para ficar lá, para gastar por lá. E aí essa comprovação financeira é tanto o dinheiro em espécie, como o extrato de cartão de crédito, de débito. E aí que além desses documentos, que são os de praxe, que são documentos que você precisa mesmo ter, existem alguns documentos extras que você pode providenciar para, se for o caso e alguma coisa não convencer muito bem o oficial lá de imigração, você ter mais algum documento para mostrar. São eles: um comprovante de vínculo com o Brasil, por exemplo, uma declaração do teu trabalho, um contra-cheque, um comprovante de vínculo. Outro documento extra que você pode levar guardadinho para, se precisar, você apresentar, são o teu roteiro de viagem, algum ingresso antecipado para alguma atração que você já tenha comprado. Então leva ali, se precisar, se perguntarem, você vai fazer o quê? Vai conhecer o quê? Aí você mostra, tá aqui, ó, as tuas passagens internas, se eu vou para 2 países diferentes, o dia que eu vou sair de um país e ir para o outro, enfim, essas coisas. E por último, um documento extra é o teu cartão internacional de vacinação. Vamos lá, muita atenção para esse detalhe. Para a Europa não há exigência de vacinação, mas é importante que você pesquise antes de viajar, porque a situação pode mudar. Às vezes acontece algum surto, sei lá, alguma epidemia no Brasil, por exemplo, e aí de repente algum país que você vai viajar lança um alerta internacional e passa a exigir determinada vacina. Se isso ocorrer, o teu cartão de vacinação local, que você se vacina na unidade de saúde, por exemplo, não serve para imigração. Precisa de um cartão internacional de vacinação.
E para você obter esse cartão, você precisa procurar a Anvisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Anvisa e também o link do site da Organização Mundial de Saúde, que é a instituição que emite algum alerta internacional de saúde, ok? E aí que não se trata só da documentação, porque existe também uma entrevista. O oficial de imigração ele vai te fazer algumas perguntas. Disse de relatos que há quem dê sorte e há quem não dê. Vai ter muito a ver com o humor do agente lá, por quem você vai passar, se ele foi com a sua cara ou não, ou se de repente você foi o escolhido ali da fila para ser aquele que vai ter que responder tudo, digamos, né? Mais na frente eu vou falar da minha experiência em algumas das imigrações na Europa. Mas, a princípio, você precisa se preparar para esse momento. Como? Vamos às dicas. Dica número 1 é você manter a calma. Afinal de contas, quem não deve, não tem. Então, fique calmo, respire. Dica número 2, responda só o que lhe for perguntado. Assim como a documentação, você não chega e entrega tudo de uma vez pra gente. Se ele pedir passaporte, você entrega o passaporte. Passagem de volta, você entrega a passagem de volta. Assim como se ele perguntar qual o motivo da sua viagem, turistar. Vai ficar por quanto tempo? 15 dias. Seja objetivo nas respostas e na entrega da documentação. Terceira dica, fale apenas a verdade. Se você vai de fato para turistar, se você está tudo certo com a sua documentação, você não tem por que mentir, não tem por que ficar nervoso. Então seja honesto, fale apenas a verdade. A minha quarta dica é você se preparar com relação ao idioma. Se você vai entrar na Europa, na zona Schengen, por um país que o idioma não é o nosso, então eu te aconselho a treinar um pouco as perguntas básicas naquele idioma ou no inglês. Você pode solicitar um intérprete, um tradutor, mas não há garantias de que essa solicitação seja atendida rapidamente. Então, se você tiver um voo de conexão, por exemplo, pode ser que você perca o voo. Mas treine um pouquinho as perguntas básicas ali. No geral, como é tudo muito mais, é muito repetitivo, é sempre a mesma coisa que eles perguntam, digamos assim, dá para treinar um pouquinho. E essa já é a nossa quinta dica. Treine as respostas. Por exemplo, quais possíveis perguntas eles podem fazer? Qual o propósito da sua viagem? Quanto tempo você vai ficar? Que lugares você pretende visitar? Qual é o seu roteiro? Tem o seguro viagem? Já tem a passagem de volta? Onde é que você vai ficar hospedado? Quanto dinheiro você está levando? Você está trazendo para sua viagem? Qual a sua profissão no Brasil? Algum parente, algum conhecido na Europa? Está viajando sozinho ou acompanhado? Aproveitando a deixa, eu te digo que se você está viajando acompanhado, por exemplo, de marido, filhos, você pode passar junto com eles pela entrevista, no mesmo guichê. Você pode se perguntar assim: nossa, vão me perguntar tudo isso? Não necessariamente, mas você precisa estar pronto para responder caso pergunte. Da minha experiência, eu posso te dizer que eles sempre perguntam o motivo da viagem. A mim sempre perguntaram quanto tempo vamos ficar, pediram as passagens de volta, perguntaram da hospedagem e do seguro viagem. Nunca me perguntaram, por exemplo, com relação à comprovação financeira, mas eu sempre estive preparada se precisasse responder. Na verdade, tem algo que eu sempre faço também. Eu levo uma pasta transparente com muita documentação dentro, meus roteiros. A louca dos roteiros. Tudo impresso, tudo bem direitinho. E eu já coloco a pastinha aqui sobre a mesa e à medida que ele vai pedindo, eu vou entregando o que ele pede. Então, eu acredito que a pessoa já deduz, vixe, essa aí tem tudo certo, tá tudo preparado. De repente não, mas é o que eu faço. Da minha experiência, eu posso citar, por exemplo, a imigração de Lisboa, de Portugal, a britânica, que não está na zona Schengen, e a de Amsterdã. E eu posso dizer que a mais tranquila delas, para mim, foi a de Amsterdã. Na verdade, quando eu entrei por Amsterdã, eu já vinha de outros lugares na Europa, então talvez por isso, mas eu achei os agentes muito relax. Eu não entendi bulhufas do inglês deles mesmo, muito enrolado. E aí eu entendi quando ele pediu o passaporte, porque, né, passport please, então eu entendi. Entreguei os nossos passaportes, do meu esposo e dos meus filhos, e entreguei o momento lá da hospedagem que ele pediu, mas ele perguntou mais alguma coisa que eu já não entendi e eu disse sorry, e aí ele
E aí perguntou outra coisa e eu disse sorry, de novo. E ele deixou passar e de repente carimbou e disse, pode entrar, né? Sejam bem-vindos. A de Lisboa é muito tranquila por causa da facilidade com o idioma. E de fato, a britânica foi a que eu achei mais rigorosa. Ela de fato repetia as perguntas no inglês, eu não pedi tradutor, eu estava nervosíssima, mas eu procurei manter a calma e o inglês fluiu direitinho, foram perguntas básicas, mas eles são um pouquinho mais rigorosos, a imigração foi um pouquinho mais demorada, a entrevista um pouquinho mais demorada, ela repetia as perguntas, enfim, mas tudo correu bem. E eu acredito que você seguindo essas dicas, com você também vai ser do mesmo jeito. No mais, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu conto com a sua inscrição nesse canal, conto com o seu like nesse vídeo e que você compartilhe nossos vídeos com outros viajantes, outros curiosos, outros amantes por viagem. Mais vídeos virão. Fica conosco e simbora viajar!